Oi, meninos e meninas do terceiro ano, tudo bem? Estão estudando? Eu quero ter certeza, hein? Dedicação, aproveitem esse momento para poder rever alguns conteúdos, foco na geografia física e aproveitem os chats para poder tirar as dúvidas. É um conteúdo que ficou lá atrás, que vocês têm muita dificuldade e aí a gente precisa sanar isso. Então, eu estou esperando vocês no chat semana que vem, só para a gente falar sobre geografia física. Já traz a sua dúvida, eu vou preparar o material e vou ficar esperando vocês lá, hein? Sem falta. Hoje não vai correção de lista, porque vocês fizeram um glossário. Então, é essa atividade, né, que nós temos e ela não necessita de correção, uma vez que vocês vão utilizar os dados que nós tínhamos em PowerPoint. Certinho? E hoje nós vamos falar sobre África, mas levando em consideração os aspectos humanos, mais especificamente a demografia. Antes da gente começar a trabalhar esses conteúdos, eu separei algumas perguntinhas e muitas delas estão relacionadas à história da África, mas a gente não vai ficar amassando e falando da história e tal, porque isso aí é com a prof de história e até o final do ano vocês vão ver esse conteúdo, então podem ficar tranquilos, porque história africana é conteúdo do terceiro também, mas é para vocês começarem a pensar um pouquinho a respeito de muitas coisas que a gente escuta por aí a respeito da África, ou porque a gente generaliza demais, acaba pensando que é daquela forma mesmo, e não é. Então eu vou fazer algumas perguntinhas, e a sua resposta tem que ser sim ou não, certinho? E aí eu vou apresentar para vocês qual que seria a resposta correta. É mais para refletir, a gente não vai aprofundar demais essas questões aqui não, tá bom? A África é o berço da humanidade? Pensa aí, se sim ou não. Se você disse que sim, você acertou. A humanidade surgiu ali, por isso que ela é o berço da humanidade. Nós temos vestígios de 7 milhões de anos atrás a respeito da evolução humana. Os primeiros hominídeos foram encontrados no continente africano. Então a história do homem começa aí, no continente africano. Bora para a próxima? A porção da África localizada abaixo do Saara sempre foi habitada por povos que, apesar de numerosos, tinham tradições muito parecidas. Sim ou não? Quem disse não acertou. Na África, a gente tem uma diversidade muito grande. Existem mais de 2.000 línguas ali e diferentes dialetos. Apesar de ter povos como os bantos, que têm ali a mesma origem, mesmo assim a gente não tem como categorizar e colocar todo mundo ali como sendo da mesma etnia. Aí, exemplo disso, puxando para a geografia, é importante a gente falar da regionalização. Em geral, vocês vão ver em muitos lugares falando da África do Norte ou África Setentrional. Guardem esse termo setentrional, porque aparece muito no Enem, em outras provas, e o pessoal meio que baca porque não sabe o que é setentrional. Significa norte. E África subsaariana. Então, trabalha muito essa questão da África setentrional, a África branca, e aí deixa meio que de lado a subsaariana e acaba colocando tudo no mesmo pacote. Acaba generalizando. E aí esquece das diversidades da cultura, até mesmo das questões econômicas. Então, a gente precisa entender a África pela sua diversidade. Não tem como homogeneizar isso aí, não. E existe também esta regionalização, que eu estou mostrando para vocês, que trabalha com critérios relacionados à localização. Então, nós temos África Setentrional, Oriental, Central, Ocidental e Meridional, ou Austral, que no caso refere-se à África do Sul. Outro terminho legal para poder guardar, hein, gente? Austral, que seria no caso Sul, ou Meridional também. Próxima perguntinha. A África era formada por impérios poderosos, organizados e não apenas por pequenas tribos quando os europeus passaram a explorá-la. E aí, galera? Verdade, existiam inúmeras tribos, mas nós tínhamos também grandes impérios, que a gente pode citar aqui como o Império Mali e o Congo. Então é importante sacar que nós tínhamos também grandes impérios. Os europeus foram os únicos responsáveis por escravizar os africanos? Pensem, a resposta é não. A escravidão praticada pelos europeus é conhecida como escravidão comercial, mas já havia no território africano a escravidão doméstica, que era muito comum, a questão da rivalidade entre tribos, e geralmente até as crianças e os adolescentes acabavam sendo incorporados às outras famílias menores para ajudar no trabalho da tribo, na agricultura, enfim. Então, na verdade, isso aí já existia. O uso da mão de obra africana escravizada se deu unicamente pela crença dos europeus de que esse povo era uma raça inferior. Pensem aí. Quem disse que não acertou? A gente já sabe que a escravidão era anterior a esse momento, né?
Porém, é importante a gente saber que os africanos trouxeram técnicas de agricultura, de extração de minérios, e isso foi muito importante para a colonização dos novos territórios. Agora, pense em uma coisa. Apesar disso, nós temos também a questão do uso do trabalho forçado, e isso foi legitimado realmente levando em consideração que seria uma raça selvagem, sem cultura, inferior aos brancos, porque havia uma dificuldade muito grande em se escravizar aquele que era cristão. Então era necessário que fosse alguém diferente para que eles pudessem legitimar isso. Próxima perguntinha. A exploração colonial da África durante o século XX anulou a diversidade existente no continente e criou uma cultura única. Esse movimento é conhecido como pan-africanismo. Vocês devem ter ouvido falar muito desse movimento, e aí eu quero que vocês pensem agora, se realmente houve uma homogeneização da cultura africana. A resposta é não. As histórias e as tradições dos povos continuam existindo e continuam sendo valorizadas. O que o pan-africanismo fez foi reforçar a identidade de grupo e não anular, e fortalecer os estados e o continente africano. Gente, é muito importante vocês entenderem que isso está espalhado hoje para o mundo inteiro, e quando nós falamos do continente africano, tentando generalizar como se fosse um país, a gente acaba reduzindo a África, tá? Então a gente tem que pensar muito na hora de fazer a nossa fala e tentar usar e mensurar e falar da África como um todo, como se fosse um país. Não, ela é diversa, ela é um continente. Agora a gente vai começar a falar dos aspectos humanos do continente africano. Comecemos pela divisão política. A África tem 54 países e aí desses, 6 são insulares, ou seja, são ilhas. Agora eu vou apresentar para vocês alguns aspectos gerais desse continente. Ele é o terceiro em extensão territorial, o terceiro maior, né? Tem 1,3 bilhões de habitantes e 20% da área continental da Terra pertence ao continente africano. Então a gente tem que respeitar esse gigante, né? A gente vai começar a falar agora sobre alguns indicadores sociais. Primeiramente, nós vamos falar sobre o IDH. Assim como eu fiz com a geografia física, eu achei interessante a gente voltar a respeito do IDH. Então, o que significa o IDH? Quando a gente pergunta, vocês respondem prontamente, né? IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Mas o que significa isso? Na verdade, ele é um indicador que vai trabalhar com 3 dimensões. Então, trabalha com a longevidade, ou seja, a expectativa de vida ao nascer. Então, quando essa pessoa nasce, espera-se que ela viva até uma determinada idade. A renda per capita, né, ou seja, a renda gerada ali pelo país dividido pelo número de habitantes, e a educação, levando em consideração a expectativa dos anos de estudo e a média entre eles, certo? Pega-se esses 3 indicadores, soma-se e aí nós dividimos esse valor por 3. O que vai acontecer? Esse valor ele vai oscilar entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvida é a nação. Então, aí nós temos IDHs altíssimos, né, que vão em torno de 0,9 para países aí como a Noruega e Suécia. E agora nós vamos ver a realidade da África. Este mapa representa o índice de desenvolvimento humano de todo o planeta. Então, nós temos variações aí de azul. Esse mapinha foi elaborado pela ONU. E aí vocês vão observar para mim as cores. Os países mais desenvolvidos, eles vão ser representados no azul mais escuro. Observe os tons da África. Então, a gente tem aqui tons bem clarinhos. Então, a gente tem IDHs muito baixos no continente africano. Eu vou mostrar para vocês os 10 maiores índices de desenvolvimento humano. Então, nós temos Noruega, Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha, Islândia, Hong Kong, Suécia, Singapura e Países Baixos. Então, olha aqui. O maior é 0,953. Vamos observar a África? Aqui nós temos uma tabela com o IDH do continente africano e as posições que eles vão ocupar. Essa tabela aqui, na verdade, é só para poder ilustrar toda essa diversidade que existe. Nós temos aí a IDHs altos, em torno de 0,797, e nós temos Níger lá em último lugar, ocupando a posição 189. Olha só, Somália, ela não tem classificação porque não houve a possibilidade de desenvolver a pesquisa nesse país. Por conta de toda a precariedade, é muito comum que isso ocorra no continente africano. Vocês vão observar em vários mapas que vai existir ausência de dados de algumas questões econômicas
enfim, porque é impossível de desenvolver a pesquisa no continente. No continente não, né, gente? No país. Aí aqui nós temos os 10 menores índices de desenvolvimento humano do mundo. Esses dados são de 2018. Eu estou batendo nessas tabelas porque, na verdade, vocês vão fazer uma atividade e essas tabelas vão estar inseridas na atividade também, tá bom? Nesse mapa, eu vou apontar para vocês os países que apresentam os menores IDHs do mundo. E todos eles estão no continente africano. Quando a gente pensa lá nos 10 mais que a gente viu anteriormente, a gente sabe que saúde está ok, educação está ok e renda per capita também. Mas e aí, quando a gente pensa na África, a gente percebe que é difícil a permanência na escola, que são países extremamente pobres, que a expectativa de vida é muito baixa. Então, esses números acabam refletindo toda essa dinâmica social do continente africano. Se nós fizéssemos a mesma coisa que eu fiz no mapa anterior, nesse grupo de 33 nações, que são as nações com baixo IDH, eu teria 28 países da África, para vocês verem que aí a perspectiva aumenta. Densidade demográfica. Vamos primeiro revisar alguns conceitos. Lembrem que densidade demográfica refere-se ao número de habitantes levando em consideração a área habitada. Então, geralmente, a gente trabalha com quilômetro quadrado. Quando nós trabalhamos com densidade demográfica, nós estamos trabalhando com população relativa. Já a população absoluta refere-se ao número de habitantes total de um lugar. A gente pode utilizar dois terminhos em relação a esses conceitos. O de país populoso, quando a gente está falando de um lugar com um número muito grande de habitantes. E eu posso falar também de país povoado, onde já se leva em consideração o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, mensurando a ocupação dessa população nesse lugar. Geralmente é esse mapa aqui que vocês vão encontrar de densidade demográfica. Os tons mais escuros representam aí onde tem as maiores aglomerações e os tons mais claros representam os lugares que a gente vai chamar de vazios demográficos. No caso da África, nós temos aqui o deserto do Saara, o deserto do Kalahari e da Namíbia. As grandes concentrações estão nas áreas litorâneas, nas áreas onde nós temos também os rios, que a gente sabe que o problema de água é uma grande questão no continente africano. Tem um mapa mais atual, de 2019, que eu vou mostrar para vocês agora, que ele é bem legal para ilustrar hoje a situação do continente africano. É interessante trabalhar com esse mapa porque ele é atualizado, os dados são de 2019, só que a gente tem que ficar atento à questão da cor azul, que geralmente a gente utiliza para representar a água, mas aqui nós temos a representação da densidade demográfica com os dados de 2019, que é muito bacana. Então, aqui nós vamos nos atentar a dois lugares. A maior densidade demográfica, que está aqui, ó, na Maurícia, e quando você aponta, você percebe o valor. Então, nós temos 669 habitantes por quilômetro quadrado. E a menor densidade demográfica está no Saara Ocidental, que nós temos 2 habitantes por quilômetro quadrado. Aí eu faço convite para vocês entrarem nesse site para poder conhecer as densidades, ele é bem interativo, muito interessante se trabalhar. De azulzinho aqui, ó, nós temos Ruanda com 463 habitantes por quilômetro quadrado. Uma outra forma de representar a população é através da pirâmide etária, porque ela trabalha com as faixas etárias. Então, observem aqui. Nessa reta, nós temos a representação das porcentagens, né? Representando aqui, então, mais de 1,2 bilhões de habitantes. Aqui nós temos uma reta que vai agrupar as idades a cada 4 anos, então de 0 a 4, de 5 a 9 e assim por diante. Essa reta ela é dividida ao meio para representar em uma parte a população masculina e em outra a população feminina. E nós precisamos observar o formato dessa pirâmide. Quando a gente analisa a base, a gente está vendo o quê? A questão das crianças. Então, aqui ó, tem um foco de atenção para a questão da educação, dos investimentos aí, levando em consideração a saúde dessas crianças e o desenvolvimento delas. Aqui representa um número de adultos e aqui nós teremos os idosos, que aí tem essas questões da previdência, as questões de saúde, medicamentos. Então, você tem um indicativo bacana a respeito dessas questões sociais. Quando a gente pega uma pirâmide, base larga e de topo fininho, representa que é um lugar jovem, um continente jovem. O que significa
significa isso, professora? É que existem aqui mais jovens do que idosos. Isso também a gente pode levar em consideração por conta da expectativa de vida na África, que é muito baixa, por conta das condições de vida ali, pela questão da fome, da subnutrição, as questões de guerra. Então, geralmente, as pessoas vão acabar vivendo menos. E quando a gente fala de população adulta, a gente está falando daquela população que participa ativamente da economia. Aqui nós temos alguns indicadores sociais. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Congo, a expectativa de vida ao nascer é de 48 anos. Já quando é calculada a média de vida dessas pessoas, ela já vai para 3,8. E aí nós temos aqui também a renda nacional bruta de cada um desses países. Então, olha só a diferença entre Zimbábue e Gabão. É muito grande. E aqui os IDHs que a gente já trabalhou. Mortalidade infantil. Então, aqui é calculado da seguinte forma, né? Quantas crianças morreram antes de completar um ano no grupo de 1.000 crianças. E aí nós temos aqui os melhores indicadores nesse caso seriam as cores azuis. E aí ela vai indo para um verdinho, tá vendo? Aqui no caso o Brasil está nesse tom de verde, que está aqui em torno de 25 crianças num grupo de 1.000. Agora observa o continente africano. E aí eu quero destacar aqui a Argélia, que apresenta o mesmo dado que o Brasil. E aí alguns pontos de atenção, como seria o caso de Moçambique, e tá bem aqui, ó, gente, nesse vermelhinho. Então seria mais ou menos, pelo intervalo, mais ou menos 140, né, crianças num grupo de 1.000. E aí nós temos Serra Leoa aqui também, ó, que é um ponto de atenção. E aí a gente vai discutir o porquê, né, dessa questão, dessa mortalidade assim tão alta. Uma outra questão também para apresentar aqui é os dados em relação à AIDS. A AIDS na África é considerada uma pandemia. Para vocês terem uma ideia, 90% das crianças aidéticas no mundo vivem no continente africano. Isso aí já é um dado alarmante. E aí o que acontece? A gente tem que pensar em algumas questões em relação a isso aí. Primeiro, a questão da renda, do repasse da renda. E aí a ONU sempre fala muito, né, através da UNAIDS sobre isso. A outra questão é tratamento médico para todo mundo. Muitas pessoas morrem sem saber sequer que tinham a doença. Para vocês terem uma noção, na África, a cada 5 pessoas que morrem, uma é de AIDS. Então aí a gente tem o destaque para esses países com as cores mais escuras, ou seja, para a região meridional que nós estudamos quando falamos ali das regiões. Migração. Geralmente a gente pensa no continente africano sempre relacionando a essas migrações aqui, ou para a América, ou para a Europa. Lembra que eu falei para vocês até na primeira aula da migração no sentido aqui do Estreito de Gibraltar? Só que não é só essa migração externa para o exterior. A população africana, ela possui uma grande mobilidade e a gente não pode desconsiderar isso. Então, seja em busca de trabalho ou em busca de novas terras para o desenvolvimento da agricultura. Nós ainda temos movimentos internos em relação à guerra civil, à fome e aos conflitos tribais. Agora, observem essa imagem. O que ela nos mostra? O que essa população está recebendo? Observem as habitações e reflitam um pouco sobre a realidade do continente africano. E eu vou fazer alguns apontamentos para vocês. Então, pensem na produção de alimentos. Hoje, o que o mundo produz é muito mais do que todo o planeta Terra precisa para o seu sustento. E aí nós temos 815 milhões de pessoas que passam fome. E isso ainda é intensificado por conta dos desastres naturais, ou há conflitos, ou simplesmente porque eles não têm condições de comprar. Essa é a realidade do continente africano, que desenvolve uma agricultura voltada para a exportação, que é denominada plantation. E aí nós temos o problema de fome. E existem muitas áreas que é muito complicado desenvolver agricultura, por conta do deserto, por conta da aridez, por conta da salinidade do solo. Então, esses fatores acabam intensificando a fome. Esse gráfico vem para reforçar essa questão que a gente tem falado a respeito da seca e dos processos de desertificação. 83% de perdas e danos na agricultura entre 2006 e 2016 estão relacionados às secas, que é a realidade da África. Olha o índice global de fome, como isso é representado nesse mapa. Então, nós temos aqui as cores amarelas para representar as graves e aqui um apontamento para um país onde é extremamente alarmante a questão da fome.
Aqui nós temos as representações das áreas vulneráveis, ou seja, que estão correndo risco, né, de desertificação. Então, essas áreas em vermelho são as áreas que apresentam maior risco, né, que seria muito alto, que está aí bem na proximidade do deserto do Saara, do Kalahari, né, da Namíbia, que a gente já trabalhou. E aí nós temos os tons de laranja e amarelo, que vão aí de moderada a alta. Então, se vocês observarem, o continente africano, ele tem realmente essa questão de expansão do deserto, e aí nós temos essas questões relacionadas à fome, à dificuldade para desenvolver a agricultura, e nas áreas em verde que nós estamos vendo aqui, são as áreas onde são desenvolvidas, na maioria das vezes, as atividades ligadas às plantations. Então, é toda uma produção de alimento que é voltada para o mercado externo. Nessa representação cartográfica, nós temos a questão da disponibilidade hídrica. E eu chamo a atenção novamente para legendas muito críticas, que é a escassez moderada e a grave escassez no continente africano. Então, você vai observar que na maior parte do continente nós temos a representação da cor preta e da cor cinza. Isso chama a atenção para a gente, primeiro, para a questão da distribuição da água, porque a gente sabe que a rede hidrográfica da África é pouco desenvolvida e a gente já aprendeu isso no slide passado, mas vem a questão social. Então, a carência da água, os conflitos armados que vão ocorrer no continente africano. Então, a gente precisa ficar atento aí a esse dado também. Então, gente, a África apresenta uma grande pluralidade étnica e cultural, apresenta uma história milenar, é riquíssima em recursos naturais, que vão desde questões de diamante, petróleo, mas é incapaz de desenvolver industrialmente por conta de toda essa precariedade social. Então, por muitas das vezes, todo aquele recurso natural que é encontrado no continente africano vai parar na mão das multinacionais, e aí o dinheiro e a riqueza que é gerada volta então para as matrizes, para os países de origem. Nós temos aí um baixo índice de desenvolvimento, problemas sociais gravíssimos, como nós já vimos, e uma baixa qualidade de vida através da observação aí do IDH. Nós temos, em média, 150 milhões de pessoas na África que sequer têm a condição de se alimentar com a quantidade de calorias necessárias em um dia. É um continente que sofre muito com desmatamento, a sua industrialização é tardia, incompleta. E aí, lembre-se, os seus recursos naturais é de pouco valor agregado, porque são remetidos às multinacionais. Com isso, a balança comercial do continente africano sempre fecha em déficit e ainda há falta de mão de obra qualificada. Então é isso, gente. Conteúdo finalizado. Hoje está indo atividade envolvendo IDH, por isso que eu bati tanto nisso aí, nessa questão. Alguns gráficos para vocês interpretarem, porque é muito importante para o Enem a análise de gráficos, hein? Cola no estudo, aproveita o tempo aí e eu te espero no chat para tirar as dúvidas, tá bom? Não esquece, na quarta-feira, 4 horas da tarde, tem chat. Beijo e até a próxima. Tchau!